Olá, sou Carla Marta na disciplina de Biologia do 10º ano. No nosso encontro de hoje, vamos dar continuação a outros conceitos de ecologia. Para isso, convidamos o professor de Biologia Antoninho para falar sobre cadeia alimentar. Vamos lá! Olá, meus alunos. Vocês já pensaram que, quando estamos observando os diferentes seres vivos se alimentando, estamos vendo diferentes tipos de cadeia alimentar? No programa de hoje, vamos entender melhor sobre esse assunto. Vamos começar? No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. Essa sequência de seres vivos, em que um serve de alimento para o outro, é chamada de cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar possui três componentes: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores, ou organismos autótrofos, são todos os seres que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese e quimiossíntese. Exemplos de produtores são plantas e protistas. Os consumidores são sempre heterótrofos, pois, para conseguir seus alimentos, precisam consumir outro ser vivo. São representados pelos organismos herbívoros ou carnívoros de um ecossistema. Os consumidores podem ser consumidor primário, que geralmente é um herbívoro que se alimenta do produtor. O consumidor secundário, geralmente é um carnívoro que se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário, geralmente carnívoro, que se alimenta do consumidor secundário e assim por diante. Os decompositores são também heterótrofos, porém são os únicos capazes de converter a matéria orgânica, como os restos de animais, plantas e outros seres vivos, em um composto inorgânico simples. São representados por fungos e bactérias. Cada um desses grupos, exceto os decompositores, corresponde a um nível alimentar que chamamos também nível trófico. Os produtores pertencem ao nível trófico 1. Os consumidores primários pertencem ao nível trófico 2. Os secundários ao terceiro nível trófico, e assim por diante. É importante percebermos que, dependendo da cadeia alimentar, os animais podem estar em mais de um nível trófico. Exemplos de cadeias alimentares. No ecossistema terrestre, a erva, um ser autótropo, é o organismo produtor. O gafanhoto é o consumidor primário, pois se alimenta da erva. O sapo é consumidor secundário, pois se alimenta do gafanhoto. A serpente, quando come o sapo, é o consumidor terciário. E as bactérias e fungos são os decompositores. Nos ecossistemas aquáticos, os principais produtores são as algas microscópicas, que formam o fitoplâncton e servem de alimento para o zooplâncton. Pequenos invertebrados como caramosos, peixes herbívoros, dentre outros, que são os consumidores primários. Os peixes carnívoros e sapos, por exemplo, são considerados os consumidores secundários. Como consumidores terciários, encontram-se aves e até mesmo o homem. Os decompositores são os fungos e as bactérias. Na aula de hoje, estudamos sobre a cadeia alimentar. Aprendemos o que são os produtores, consumidores, decompositores e os exemplos de cadeia alimentar terrestres e aquáticas.
Chegamos no final da nossa aula. Na próxima aula, continuaremos falando sobre relações alimentares entre os seres vivos e o que é teia alimentar. Eu, Carla Marta, e a equipa que trabalha, agradecemos a vossa atenção. Até o próximo!